Tô muito animada para gravar esse vídeo porque hoje eu vou contar a história da fugitiva da Paraíba. Intro da blogueira de baixa renda. Eu amo, eu sou apaixonada por contar histórias, né? Tudo começou com essa vontade de contar a minha história e tal. E toda oportunidade que eu tenho de contar a história da minha mãe, eu conto. Quando eu posso incluir, não, mas a minha mãe fugiu da Paraíba com 16 anos com um fazendeiro, eu incluo. Então, eu quero trazer essa história icônica de uma paixão. E sim, a minha mãe provavelmente vai me deserdar, porque ela odeia quando eu falo essa história. E eu sempre falo essa história. Então, mãe, sinto muito. Ninguém mandou ser mãe de blogueira, youtuber. Preciso criar conteúdo para esse canal. E eu sinto que esses 200 mil baixarrendinhos precisam saber da sua história icônica. Coloquei até uma camisa de novo pra agradar a senhora contando a história, entendeu? Infelizmente, eu não vou me maquiar porque tá quente. Não vou me maquiar, mãe. Desculpa, eu sei que eu te daria muito orgulho se eu me arrumasse pra contar a sua história. E assim talvez a senhora não ficasse tão chateada. Mas não quero me arrumar. Esse canal é meu. Então vamos começar em 1974, quando a minha mãe nasceu. Minha mãe, Ana Lúcia Dias, tem 10 irmãos. E ela foi a primeira a nascer em hospital. Tipo, todos os irmãos anteriores a ela nasceram em casa com parteira. É isso o nome? Não sei. Mas com a moça lá que faz o parto dentro de casa. E minha mãe foi a primeira a nascer no hospital, mas ela não é a mais nova. Ela é uma das mais novas. Acho que abaixo dela tem tio Romero, tia Candinha e tio João. Então ela é a quarta mais nova de 10. Ela é quase do meio, né? Mas enfim. E ela morava no sítio. Porque lá no Nordeste, principalmente, a gente tem mania de falar sítio e na rua. Sítio é aquela parte que é mais pro interior da cidade, que tem uma fazenda, que cria vacas e galinhas, essas coisas. Quando mora na rua, é quando vai mais pro centrinho. E minha mãe é de Solânia, que é uma cidade lá na Paraíba, pequena, não sei exatamente quantos mil habitantes. Guilherme, por favor, você vê no Google e coloca, não sei quantos mil habitantes, mas não é muito grande, meio que todo mundo se conhece lá. Ponto. Nascimento de minha mãe, e aí ela conta muitas histórias da época que, gente, eu sempre amei ouvir as histórias da minha mãe, sabe? Ela ficava contando pros outros e eu ficava assim do lado ouvindo. E aí ela conta de que às vezes passava avião e ela e os irmãos dela se escondiam embaixo das coisas porque tinha medo, achando que o mundo estava acabando. Aí sabe quando você tá tendo uma festa? Hoje em dia é mais comum, mas imagina naquela época. Tá tendo uma festa e tem aquelas luzes no céu, que é algum projetor que tá mirando pro céu e fica, tipo, fazendo os movimentos? Então, uma vez eles viram essa luz, eles tinham certeza que o mundo ia acabar. E aí, a minha mãe viveu numa época em que não tinha energia elétrica, não tinha geladeira, né, já que não tinha energia elétrica. E aí ela tinha que deixar de estudar pra trabalhar no sítio. Outro dia ela me mandou um áudio que pra ela falou assim, na maior naturalidade, mas pra mim foi tão impactante que, nossa, eu até salvei pra mostrar pra vocês. Calma aí que eu vou pegar o celular do Gui pra mostrar. É a 8ª série, que eu lembro muito bem. Eu adorava ir pra escola, mas não deixava a gente ir pra escola. A gente, em vez de estudar, ia fazer coisas. No dia de ir pra escola, a mãe inventava de apanhar feijão, quebrar milho, botar vaca pra comer capim azul, verde, amarelo. Enfim, era a nossa vida. No momento que a gente teve essa conversa, eu tava falando com meu irmão sobre ele fazer faculdade. Aí ela brincou que queria fazer faculdade. Eu falei, mãe, mas você nem estudou nem até a 4ª série. Aí ela fala que estudou até a 8ª, se gabando. Mas não, ela fez até a 4ª série. E a minha mãe, ela é a analfabeta funcional, assim. Ela sabe ler e escrever, mas se der um texto pra ela, tem dificuldade de interpretação, sabe? Ela me mandou esse áudio, eu falei, meu Deus, eu preciso gravar um vídeo sobre essa mulher, ela é tão incrível, meu Deus, a minha avó fazia ela, não só ela, né, todos os irmãos, trabalhar e botar vaca pra comer capim, quebrar milho e tudo isso que faziam pra sobreviver, porque tinha que vender pra comprar outras coisas, né, e tinha que se alimentar também. Eu fico pensando, meu Deus. E nessa época também, era a época que não tinha banheiro dentro de casa. O banheiro era uma cerquinha
e você saía de dentro de casa pra usar o banheiro do lado de fora. Eu tenho uma recordação, ontem eu tava conversando com a minha mãe, ela me disse que a última vez que eu fui na Paraíba eu tinha 8 anos, só que eu não me recordo muito bem. Eu acho que eu tinha menos, mas aí eu não lembro. Mas eu me recordo dessa lembrança de eu usando o banheiro do lado de fora, tomando banho, fazendo minhas necessidades. Eu ficava, tipo, meu Deus, não tem teto. Quando chovia, como é que eles faziam, sabe? E eu ficava assim, é muito distante da nossa realidade, né? E por mais que eu tenha sido uma pessoa pobre, eu não vivi essa pobreza da minha mãe. Essa vida que a minha mãe teve, porque apesar de ser pobre, eu tive acesso à escola, e apesar de todas as dificuldades, eu tive acesso ao banheiro dentro da minha casa. Então, apesar de que minha mãe, quando veio pro Rio, morou em lugares que não tinha banheiro, e ela dividia banheiro com outras famílias. Mas aí eu já não lembro porque eu era muito criança. Enfim, a gente vai chegar lá. Quando a minha mãe fez 16 anos, ela conheceu um rapaz lá da cidade que se dizia fazendeiro e que tinha uma fazenda em São Paulo. Meu Deus, essa história é muito icônica! E aí a mãe ficou loucamente apaixonada. E chegou um dia que a minha tia Vera, que é uma das minhas tias favoritas, iria casar com o marido dela. E aí ia ser um casamento, uma festança, enfim. Nesse casamento, a minha mãe aproveitou que estava todo mundo distraído com o casamento e tentou fugir. Só que alguém encontrou ela fugindo, trouxe ela e trancafiou a minha mãe dentro de um cômodo, botou um monte de cadeira para que ela não saísse. E a minha mãe ficou trancada durante o casamento da irmã, porque ela iria fugir para São Paulo. Ela saiu lá da Paraíba, fugir para São Paulo para morar com o fazendeiro. Tudo bem, conseguiram segurar ela no casamento da irmã, mas passou muito pouco tempo e logo ela conseguiu fugir da Paraíba, indo para São Paulo, encontrar com o tal do fazendeiro. E eu fiquei pensando, Guilherme, como será que foi isso? Porque são 3 dias de viagem, né? Paraíba, Rio, Paraíba, São Paulo. São Paulo até um pouquinho mais. Como que ela fez? Será que ela tinha dinheiro para comer no meio do caminho? Como é que ela fez, velho? Será que ela foi com ele? Isso eu nunca perguntei. Será que ela fez essa viagem de 3 dias com o fazendeiro? Ou ela foi sozinha? E quem deu dinheiro pra ela comer no caminho, sabe? O que ela tinha na cabeça? Ela chegou em São Paulo e o cara não tinha uma garrafa de leite pra dizer que tinha uma vaca perto dele em uma fazenda, sabe? O cara não tinha nada. O cara não era fazendeiro. O cara era meio que envolvido nos trâmites meio ilegais. Minha mãe diz que talvez ele tinha até outra mulher, então ela nunca vai saber. E aí parece que a mãe do cara ajudou ela e todo o processo de que ela tentou viver lá um tempo, enfim, e ajudou a sogra dela em algumas coisas na época, que eu não me recordo direito, mas não deu certo, né? Porque o cara era um pilantra e não tinha fazenda e não houve amor que segurasse esse casal. Mas assim, cara, nossa, que loucura sair da Paraíba com 16 anos. E aí isso sempre foi um argumento. Tipo, eu e meu irmão, quando queria fazer alguma coisa, tipo, ai mãe, quero furar minha orelha. Meu irmão, né? Com 16 anos, meu irmão, eu quero furar um piercing aqui na orelha. Aí minha mãe, você não tem idade pra isso? Você vai fazer isso só com 18? Aí meu irmão, cara, você fugiu da Paraíba com 16 anos e a gente fica, e aí, qual vai ser seu argumento agora? Ai, gente, tadinha, a gente usou muito disso para persuadir a minha mãe, tadinha. Mas a gente sempre teve uma relação muito saudável, então ela sabe que a gente tava brincando. Nessa mesma época que minha mãe não ficou com o fazendeiro, ela já tinha uma irmã aqui no Rio, que é a irmã mais velha, a minha tia Dora, que já tinha um trabalho fixo, ela e o marido. E aí minha mãe procurou a minha tia, saiu de São Paulo, sem saber nada sobre o mundo, com medo das luzes aparecendo no céu, tá me entendendo? Com medo, achando que estava o mundo acabando, veio da Paraíba para São Paulo, não deu certo, de São Paulo pro Rio, sabendo só o endereço por alto de onde as minhas tias moravam. Eu não sei como ela fez pra sair da Paraíba pra São Paulo e depois de São Paulo pro Rio, sabendo só o endereço por alto, porque naquela época não tinha GPS. Imagina, você vai procurando as coisas pelas placas das ruas, enfim. Quando não deu certo em São Paulo, ela veio pro Rio, porque a gente já tinha uma tia aqui que já tinha trabalho, que é a tia mais velha, né, a tia Dora. E ela ficou com a minha tia Dora. E aí minha mãe chegou no Rio das Pedras, conheceu o meu pai e ela foram viver esse romance. Muito
Muito provavelmente eu acho que a minha mãe se colocou nessa posição de viver um romance com meu pai, porque era uma menina que saiu com um monte de expectativa lá do cu da Paraíba para ir num fazendeiro em São Paulo. Chegar lá, o fazendeiro não tinha nenhuma fazenda, não tinha um porco, uma galinha, uma vaca, não tinha uma garrafa de leite sequer para dizer que tinha uma fazenda. Na hora que ela chega lá, ela vê um cara que provavelmente prometeu alguma coisa pra ela, enfim. Ela fala assim, tá, acho que é aqui que eu tenho que ficar, né? Eu não entendo muito bem, eu só tenho 16, 17 anos. Minha mãe engravidou de mim com 18. E aí começou toda a parte dela viver com o meu pai e o relacionamento abusivo com o meu pai. A gente foi morar, a princípio, na Cidade de Deus. Quando eu nasci, a gente morava na Cidade de Deus. E logo a gente voltou pro Rio das Pedras pra morar num barraco. E tem até fotos desse barraco, assim. Minha mãe bem gordinha, um peitão, uma franjinha. Eu amo as fotos da época da minha mãe mais jovem. Ela odeia. E eu falo, mãe, você era linda. Ela era, na verdade, né? Mas eu falo assim, você era porque ela não precisa se envergonhar. Ela cortava ela das fotos e me dava muita agonia. Eu falo assim, mãe, que isso? Olha você, que linda. Olha esse cabelo natural. Olha você jovem, que perfeita. Mas ela se envergonha, eu não consigo entender. Eu falo assim, mãe, você não tem que ter vergonha. Tá tudo ótimo. É o seu passado, é a sua história. E aí, saindo do Rio das Pedras, a gente foi expulso, na verdade, do Rio das Pedras, porque meu pai era uma pessoa extremamente envolvida em coisas ilegais e erradas. Acho que era miliciano na época, eu não lembro exatamente essa história. Expulsaram a gente da casa onde a gente morava. Meu pai já tinha saído, porque senão ele ia morrer naquela época. E aí os caras chegaram lá, minha mãe ficou super assustada, conseguiu sair viva comigo também. Mas ela conta assim que meu pai guardou, meu pai sempre teve arma, só pra constar, tá? Meu pai guardou a arma, era um banquinho de madeira que ele era tipo uma forma geométrica que ele abre e guardava coisa dentro. Enfim, isso era uma coisa muito popular, do Nordeste especificamente, eu lembro. Mas era um banquinho em que você abria e conseguia colocar coisas ali. Ele colocou a minha mãe sentada em cima desse banquinho que tinha as armas e as coisas ilegais do meu pai, com a minha mãe me segurando no colo. E minha mãe conta essa história, tipo, meu Deus, como é que eu passo por essas coisas? Como é que eu passei por essas coisas, sabe? Ela não consegue imaginar o nível de coisas ilegais que ela acabou se metendo por causa do meu pai, sabe? E ela não consegue entender como é que ela tá viva até hoje. E nem eu, de fato, não consigo entender. Tanto pelo meu pai, tanto por outras pessoas que queriam matar o meu pai. Enfim, fomos morar em Guaratiba porque meu pai... Não sei como também, a gente nunca soube exatamente como meu pai conseguia as coisas, era tudo muito bizarro e obscuro essa época do casamento da minha mãe e do meu pai, era horrível. Tivemos um terreno lá em Guaratiba e foi aonde meu pai subiu uma casinha, construiu uma casinha, a gente foi morar lá e eu morei lá até o ano em que minha mãe decidiu se separar do meu pai. Aí os meus avós vieram da Paraíba, e aí minha mãe casou e todo mundo amava, porque minha mãe casou com meu pai, e meu pai era um cara extremamente brincalhão. E geralmente, homem abusador tem essa coisa, né, de ser querido pela família, de conseguir envolver a família, tem uma lábia, tem uma coisa que consegue, tipo, convencer de que ele é um bom homem e que minha mãe tá apanhando porque ela merece, sabe? E que, como é que você vai se separar com um filho, você nunca trabalhou, você fugiu da Paraíba. E aí começaram todas as agressões do meu pai com a minha mãe, e meu pai... acordava de madrugada, ele sonhava, assim, sem brincadeira, ele sonhava com alguma coisa que a minha mãe estava fazendo, alguma coisa ruim, e ele agredia a minha mãe. E não precisa de nenhuma motivação, porque, né, homem agressor, ele simplesmente cisma e ele agride a pessoa. E, num surto de ódio, meu pai já quebrou cabo de vassoura na minha mãe, já meteu a cabeça dela numa janela, a ponto de quebrar, sabe? Eu lembro de uma das últimas costas que o meu pai deu, a minha mãe tinha machucado a perna, tinha batido. E sabe quando a gente bate isso daqui e fica roxinho? E aí ela falou que tinha batido no murinho que tinha no banheiro, que realmente tinha. Nosso banheiro não tinha box, mas ele tinha tipo um degrauzinho em que você tinha que levantar a perna e passar. E aí a minha mãe bateu ali, não sei se ela bateu ali, mas ela falou que bateu ali muito por medo. O meu pai foi e falou assim, não, você não bateu ali não, você tá me escondendo alguma coisa. Quando eu saio pra trabalhar, você tá fazendo alguma coisa. E aí, nossa, batia na minha mãe. E eu lembro que meu pai tinha vários cintos, tipo uns 10 cintos. Pegou os cintos e virou assim, batia na minha mãe. E se eu acordasse, era culpa da minha mãe que estava chorando alto. E se a minha mãe passasse mal, era culpa da minha mãe. O que ela tá comendo, aonde ela tá comendo, sabe? E a gente viveu muitos anos assim. Na verdade, minha mãe tentou se separar inúmeras vezes, assim, mais de 20 vezes que ela saiu de casa e ia pra casa da minha tia mais velha, a Dora.
e não tinha muito apoio da família. Os meus avós ficavam, não, Ana, como é que você vai fazer? Você tem uma filha, nunca trabalhou, fugiu da Paraíba, e agora? Não, você não pode se separar. O seu marido é ótimo, olha a sua casa, olha a vida que vocês têm, enfim. Essas coisas todas que a gente já sabe aí que acontece. Quando foi em 2000, a minha mãe pegou e falou, não, vou me separar definitivamente. Depois dessa última viagem que a gente fez pra Paraíba, que eu não me lembro, ela teve um sopro assim mesmo de força. Só que ela descobriu que estava grávida do meu irmão. Aí imagina, você tá prestes a se separar, conseguiu tirar forças de onde não tinha. E com uma filha já era difícil, imagina com 2. Durou aí mais 2 anos e ela só veio se separar em 2002. Apanhou muito grávida, sofreu, tudo que não tinha pra sofrer. Meu pai era a pior pessoa que eu conheci na minha vida, assim, era meu pai. Não só violência física, violência sexual, violência psicológica, assim, coisas absurdas que eu desenvolvi transtorno do pânico por conta disso. É bem importante frisar que a minha mãe, quando se separou do meu pai, ela achou que ela era doente. Porque ela nunca tinha sentido nenhuma vontade de estar com meu pai. Tipo, ela não tinha prazer. E ela falou assim, Nath, eu achava que eu era doente. Sério, porque eu não conseguia entender. As pessoas falavam que era bom e eu ficava... E, cara, isso me dói tanto. Isso me dói tanto ouvir essas coisas e lembrar. E falar assim, meu Deus, porque a minha mãe teve que passar por tudo isso, sabe? Ano que vem eu faço a idade que a minha mãe tinha quando os meus pais se separaram. E eu acho que isso tá me impactando muito, assim. De pensar que quando a minha mãe tinha 28 anos, ela já tinha vivido tudo isso e eu me sinto uma adolescente ainda, dependente da minha mãe, sabe? Eu olho pra minha mãe e eu tenho esse vínculo com ela e falo, meu Deus, eu tenho a idade que ela tinha quando ela já tinha passado por tudo isso. E na penúltima separação, ela saiu convicta, disposta a se separar de fato e não voltar. Como mais uma vez o meu pai ligava, eu quero ver as crianças, eu quero te ver pra gente conversar. E minha mãe sempre ia. E na hora que a minha mãe saiu da casa da minha tia, e agora a gente tinha ficado na casa de uma outra tia, porque era sempre assim. Ou ficava na casa de uma tia, ou na do tio, ou da minha avó, mas ninguém apoiava de fato, até que algumas pessoas foram começando a se movimentar. E uma dessas pessoas foi a esposa do meu tio, a Wanda, que é uma querida, assim, pra mim. Tia, né? É uma das pessoas mais importantes da minha vida. A Wanda falou assim, Ana, não volta, faz sentido você voltar. E aí a gente foi, eu lembro, como se fosse ontem, no Carrefour, aqui da Barra, que tinha uns brinquedinhos, e meu pai colocou a gente pra brincar lá nos brinquedinhos idiotas, enquanto ele tentava convencer a minha mãe de voltar, e que tudo ia mudar, e que ele não ia mais fazer isso, como sempre, né, gente? Conclusão, entramos no carro, e aí a minha mãe na frente, o meu pai dirigindo, eu no meio, sabe aquele espaço assim, morrendo de chorar. Assim, mas morrendo. Pensa num drama. Meu pai, por que você tá chorando? Eu falei assim, porque eu não quero que vocês voltem. Não quero mais que vocês voltem. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver minha mãe apanhar. E eu, nossa, gente. E eu chorava, implorava pra minha mãe não voltar. E minha mãe voltou mais uma vez. E foi tudo de novo. E apanhou de novo, e sofreu de novo, mas aí finalmente conseguiu de fato sair de casa e se separar. E na última separação, ela arrumou tudo e falou assim, estou indo e não volto. Foi a primeira separação em que ela arrumou as coisas da casa, ela separou as coisas da casa, ela falou assim, filha, a gente vai depois de amanhã. E Guaratiba era longe do morro. E a minha mãe, quando se separava, vinha aqui pro morro, porque a minha avó já morava aqui, as minhas tias tinham comprado casa aqui. Então, toda vez que acontecia essa separação, era pra cá que a gente voltava. E por isso, quando os meus pais se separaram, minha mãe veio morar aqui. Quando a minha mãe conseguiu colocar todas as coisas dentro da caixa e falar assim, estou indo e não volto, ela se fortaleceu de um jeito que eu não sei o que aconteceu, porque todo mundo já tinha falado pra ela não voltar. Eu já tinha implorado pra ela não voltar. Já tinha um espaçozinho físico pra ela ficar, que era na casa da Wanda, que ela tinha um quarto sobrando. E assim, não, a gente vai ficar ali até tudo dar certo. Sério, 15 dias depois da separação, minha mãe arrumou um emprego. Nunca tinha trabalhado na vida. Foi o quê? Fazer faxina. E conheceu o primeiro patrão dela, que foi um israelense. E ela não conseguia entender a língua dele, só que tinha um cara lá que cuidava do cachorro, que era amigo dele, que meio que traduzia algumas coisas quando era importante. Finalmente, acaba a história de relação da minha mãe e do meu pai, e acaba todas essas violências. É claro que
quando ele viu que a minha mãe começou a trabalhar e começou a sair e começou a ter uma vida. Sério, quando a gente olha as fotos da minha mãe antes da separação, parece que ela é mais velha do que hoje. É tipo absurdo o sofrimento, sabe? Visível, assim. Ela se fortaleceu e meu pai agrediu ela algumas vezes porque vinha aqui no morro agredir a minha mãe, até que os meus tios um dia viram ele tentando agredir e falaram, aqui você não volta mais. E aí meu pai saiu daqui morrendo de medo, nunca mais voltou, o que foi uma glória. E aí a mulher renasceu como uma fênix. Ia pros forrozinhos, sexta, sábado, domingo, segunda. Quando tinha forró, essa mulher estava. Eu não sei como ela conseguia viver essa vida que ela vivia, porque parece que soltou. Imagina, sabe? Imagina você enclausurado num relacionamento abusivo por anos, se descobrir, se entender como mulher, se ver bonita e sensual, e as pessoas olharem pra ela e sentirem atração. Ela ficou tipo, meu Deus, eu tô viva. Foi muito impactante na vida dela e refletiu em tudo, assim. E aí a minha mãe trabalhava de segunda a sábado fazendo... era uma empregada doméstica, né, como falam. Apesar de eu achar esse doméstico meio esquisito ainda, mas ela era uma pessoa que fazia faxina na casa de uma outra pessoa e trabalhava nos finais de semana pra compor a renda porque meu pai não queria ajudar. E quando a minha mãe arrumou o primeiro namorado pós meu pai, o Orlando, gente, eu adorava o Orlando, meu Deus, Orlando, maior e melhor. Eu nunca tinha recebido afeto, né, de pessoas, um afeto paternal, sabe? Eu sempre vivi esse caos, assim, e é muito complexo pra mim, até hoje, amor entre pai e filhos, assim, eu tenho muito problemas com isso. Quando apareceu o Orlando, um cara extremamente carinhoso com a minha mãe, extremamente carinhoso comigo, eu lembro dele trazer, eu lembro que ele me deu um ursinho puff desse tamanho, o ursinho puff do camelô, parecia que tava drogado, um olho pra lá, outro pra cá, assim, mas eu tinha amado o ursinho puff, porque, cara, foi uma coisa, assim, que alguém fez pela minha mãe, né, nem por mim, porque eu tive que amadurecer muito rápido. Quando os meus pais se separaram, quem cuidava do meu irmão era a minha avó, óbvio, mas a minha avó tinha várias outras coisas pra fazer. Então quem ficava cuidando de fato era eu, limpar a bunda do meu irmão era eu, sabe? Passou mal, era eu, enfim. Eu tive que me colocar em situações de uma menina mais madura, eu tive que aconselhar minha mãe a se separar do meu pai muito jovem, sendo que a minha mãe que era a pessoa que deveria estar me encaminhando para o que é certo e o que é errado. Então foi bem complexo, mas a gente sobreviveu com isso e a minha mãe hoje está muito feliz e realizada. E sim, depois que ela terminou com meu pai, ela se relacionou com vários homens bostas, porque, né, não tem autoestima. Não desenvolveu o amor próprio em relação a um relacionamento. Então, nossa, ela teve... Assim, sabe quando você nunca briga com a sua mãe? Eu não tenho motivos pra brigar com a minha mãe, além do fato dos ex-namorados dela. E toda vez que ela arrumava um namorado, era um cara pior que o outro, tirando o Orlando, que era perfeito. Mas ela terminou porque ela não queria o perfeito. Você entende, né? Mais ou menos como é que é esse negócio aí. Ela se relacionava com os caras muito bosta. E eu ficava, mano do céu. E a gente brigava, e eu chorava, e eu falava que ela não merecia isso. Até que ela conheceu o que ela tá hoje. Que, inclusive, no começo, eu briguei. A gente discutiu muito feio. O Gui já morava com a gente quando ela conheceu o atual marido dela. E aí, menina, eu lembro que eu fiquei... Porque eu tava tão traumatizada com todo o rolê dela se envolver sempre com pessoas muito ruins e fazer ela sofrer. Mas, claro, nunca fizeram tanto quanto meu pai, obviamente. Nunca mais teve agressão. Minha mãe se colocou numa posição de que você não fala nem alto comigo. Porém, ela ainda assim escolhia os caras que não assumiam ela, sabe? Tipo, não, é minha esposa, é minha namorada. Enfim. Mas aí tudo se passou e ela tá com o Edi hoje, que é um amorzinho, mas é claro, antes eu briguei muito, porque o Edi, ele é mais jovem que o Guilherme. Eu falei, mãe do céu, você arrumou um cara mais jovem que o Guilherme. Eu sei que não tem nada a ver a idade, mas cara, olha o seu histórico. Aí eu abri aquela lista. Olha o seu histórico de relacionamentos bostas que você teve, é sério que você quer se relacionar com essa pessoa? E o Edi, tadinho, todo tímido. Não falava um ai e um oi, né? Todo tímido, constrangido. Então, aí eu falo assim, esse cara tá querendo só usar a senhora, mãe. Ó, mãe! E aí a gente descobriu que, na verdade, não, o Edi é ótimo e foi simplesmente a melhor pessoa que minha mãe poderia conhecer pra viver. E foi mais ou menos assim que aconteceu a vida adulta da minha mãe, sabe?
ela se separou, depois que ela se separou, ela renasceu e foi lindo de ver, foi tipo uma das coisas mais fortalecedoras pra mim, sabe? E a mulher não tem um problema psicológico pra chamar de seu. É lógico que quando ela se envolve, depois que ela termina com meu pai, e se envolve com outras pessoas que não são tão legais, é reflexo de uma vida que ela teve, de um relacionamento ruim que ela teve, e ela achar que tá tudo bem. Ele não me bate, então, nossa, já tá tudo bem, sabe? Mas aí também não supria outras coisas que são mínimas que a gente deve esperar de um parceiro da gente. Hoje em dia ela tá super empoderada, assim, é uma mulher admirável, ela ainda continua sendo empregada doméstica porque ela só consegue se ver assim. Eu já falei, mãe, principalmente na época da pandemia, agora eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu trabalho em dobro, sai do seu trabalho, fica quarentenada em casa, eu pago o seu salário, você só recebe um pouquinho mais de R$1.000, a gente faz mais vídeo, eu coloco você no meu canal, a gente faz um quadro só pra você. Mas é isso, gente, é mais ou menos assim que aconteceu a história da minha mãe, e eu tenho muito orgulho de ser filha dessa mulher, e muito provavelmente eu sou tão forte, tão eu, porque a gente passou por tudo isso, e é lógico que eu não queria que a gente passasse por tudo isso, óbvio, eu preferia ser uma pessoa muito mais fraca nesse aspecto, se minha mãe não precisasse passar por isso, é óbvio. Ah, tá, lembrei que eu estava falando aqui. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, saia do seu trabalho, eu não quero você pegando ônibus lotado e indo pra aglomeração. A gente dá um jeito, a gente paga o seu salário, a gente trabalha em dobro, eu faço um quadro só pra vocês, fofoca. Porque ela adora Ju Nogueira, né? Eu falei assim, mãe, você que é fofoqueira, você faz resumo de novela no canal, mãe. Você faz o que você quiser, só não volte a trabalhar. Não adianta, gente. Já falei, mãe. Pelo menos nessa época de quarentena, mãe, você não precisa mais disso, mãe. A gente consegue pagar o seu salário aqui, nem que a gente faça vídeo todo dia durante um ano, sabe? Só pra ela não ter que pegar ônibus lotado, porque não existe pessoa mais importante da minha vida como minha mãe e meu irmão. Não existe. Então, o que eu puder fazer por eles, e se eu agora consigo ter um canal em que eu consigo gerar um retorno em que pague pelo menos o salário dela e a comida da minha casa e as minhas contas, eu trabalho por 5, por 10, só para ela não ter que pegar um ônibus lotado e se colocar em risco no meio de uma pandemia. Só que a mulher, a bicha, não consegue parar, porque, né, desde 2002, trabalhando direto. Se ela parar de trabalhar, eu acho que ela fica doente, sabe? E ela não consegue se visualizar e ela fica... Mas o que eu vou ficar fazendo em casa? Eu falei assim, mulher, tu sai de casa todo dia e vem pra minha casa. Aí ela, mas o que eu vou ficar fazendo? Vocês vão começar a ter discursos aqui, debates? Eu vou ficar agoniada, porque eu e o Guilherme, a gente tem debates acalorados todos os dias sobre diversos assuntos, né? A gente debate tudo na vida. Eu vou chegar aqui, vocês vão começar a me irritar, eu vou querer ir embora. O que eu vou ficar fazendo? Eu falei, mãe, nem que você tenha que limpar a minha casa, já que você quer tanto limpar a casa de alguém. Poxa, a gente arruma coisa pra você fazer. Mas ela não consegue, sabe? Ela não consegue. Ela acha que ela não tem que parar de trabalhar. E eu fico pensando, meu Deus, quando eu enriquecer, como é que eu vou tirar essa mulher? Mãe, quando eu ficar muito rica, a gente vai ter uma casa no Recreio, porque eu vi um condomínio lá que tá construindo, e tem casas lindas, e tem piscina, e tem espaço pro Zeca. Aí minha mãe, é muito bom, porque Recreio fica perto do meu trabalho. Eu falei assim, mãe, você não, quando a gente tiver dinheiro pra comprar uma casa no Recreio, você não vai precisar trabalhar mais do que você tá trabalhando. E a mulher não entende, mas enfim. Mas é um processo, ela viu que ela dependia de um homem. Quando não dependeu mais, ela mesma trabalhou, dona de si, deu de comer, eu, meu irmão, com todas as dificuldades do mundo, construiu tudo que tem. E o que eu tenho faz parte do que ela tem, porque eu vim dela, a educação dela... E ela viu, porra, cheguei aqui, como é que eu vou parar de trabalhar agora, sabe? E aí, ela é perfeita. É isso o vídeo. Minha mãe é muito perfeita. E essa história é icônica. E toda oportunidade que tem, eu zoo ela falando que ela fugiu da Paraíba pra casar com um fazendeiro que não tinha nada de fazenda. Ele deve ter chegado com um chapéu e uma bota, e minha mãe falou assim, fazendeiro lá do Sudeste, lá de São Paulo. Certeza que é uma fazenda gigante com muitos gados. Ela se achou a própria rainha do gado, tá me entendendo? Se jogou nessa loucura. Minha mãe, 100% intensa, parece quem? Quem parece com ela? Quem será? Enfim.
Enfim, gente, se vocês gostaram desse vídeo muito louco aqui, minha mãe com certeza vai me matar depois de ter contado toda a história dela. Meu Deus, mãe, por favor, não me mate, mas é que eu precisava tanto contar essa história que é icônica. E se inscreve no canal se você tá chegando aqui e não tá entendendo nada. Curte esse vídeo também pra minha mãe ver que vocês gostaram muito e não brigar tanto comigo. E o que vocês acham que eu tenho que fazer pra minha mãe entender que pelo menos nessa época de pandemia, ela não precisa, mãezinha. Não se expõe ao vírus, mãezinha. Eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. Não sei, tô pensando em sequestrar, pegar, trancar aqui dentro de casa e jogar a chave num riozinho que tem aqui atrás. Ninguém vai sair mais. Até acabar o corona, até chegar a vacina. E aí ela arruma outro emprego, porque ela é excelente, minha mãe é uma ótima funcionária. Meu Deus, eu nunca vi. Mulher é excelente, vai trabalhar morrendo, nunca falta, pontual, perfeita, limpa uma casa como ninguém. Eu falo, mãe, pelo amor de Deus, se tiver que procurar emprego depois, a gente tem uma rede de apoio maravilhosa que são os baixos rendidos, nem que a gente vai conseguir emprego pra senhora, mas não vai precisar. Mas a bicha não entende. Poxa, mãe, espero que depois desse vídeo você entenda. E você está me fazendo sofrer. E todo dia eu sofro quando você pega esse ônibus lotado, mesmo que você use máscara. E todos os cuidados. Agora eu quero comprar um negocinho de plástico. Mas ela falou que não vai usar, que é uma vergonha. Eu falei, tu vai usar sim. Tu quer sair pra trabalhar, tu vai usar. Conclusão desse vídeo. Eu virei mãe da minha mãe. Essa é a história. Essa é a vida, tá me entendendo? Eu virei mãe da minha mãe, e faz tempo isso. Eu virei mãe da minha mãe desde 2002, porque sabia muito bem como era viver. Então, eu aconselhava a minha mãe. Meu Deus, tá tudo errado. Por isso que a minha vida é essa loucura. Por isso que eu tenho problema psicológico, minha mãe não, porque ela tá ali vivendo e eu estou cuidando de tudo, percebe? Eu cuido de tudo, inclusive da vida da minha mãe. E esse vídeo está muito longo, então eu vou finalizar agora. E, gente, que loucura! Espero que tenha contribuído de alguma forma essa história louca. Sei lá. Também se não contribuiu, eu só quero expor a minha mãe mesmo, porque não mandei ela ser minha mãe. Não mandei ela me ter. Um beijo! Assista a outros vídeos da blogueira.